Hoje é dia de cozinhar para a família, ou para si mesmo, se a tua família é de uma pessoa só. Oi gente, meu nome é Greg e esse é o que tem para hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer receitas de frango que vão ser um sucesso aí na tua casa. Vou ensinar a fazer um fricassê de frango e na sequência um sanduíche de frango super prático e fácil de fazer. Muita gente acha frango sem graça, mas eu pessoalmente acho uma das melhores carnes, porque ela é super versátil e combina com diferentes tipos de molho. E eu tenho memórias super boas de receitas de frango, especialmente de fricassê, porque era uma receita que a minha mãe fazia quando eu era criança e adolescente. Voltava da escola, chegava em casa e tinha um fricassê de frango servido para o almoço para mim e para os meus irmãos. E falando em família, eu sou pai faz alguns anos. Eu e meu marido, Léo, adotamos 2 crianças maravilhosas e enche meu coração de alegria ver esses 2 raspando o prato de comida que eu cozinho. Então, a receita que eu vou fazer hoje é uma homenagem à minha mãe, a essa história de culinária que tem na minha família e o amor que eu passo para os meus filhos através das receitas. Eu vou começar a receita pelo creme de milho. Dá para fazer com creme de leite de caixinha, mas aqui eu vou dar um upgrade na receita e fazer com creme de leite fresco. Vou adicionar isso no liquidificador. E agora eu começo a fazer a receita um pouquinho diferente da tradicional. Geralmente o creme de milho vai com uma lata inteira de milho, mas eu gosto de separar, fazer com metade aqui nesse creme e a outra metade eu guardo para misturar junto com o frango para a gente trazer uma textura a mais e até uma cor um pouquinho mais diferente para a nossa receita. Então aqui eu tenho meia lata do milho drenado, quer dizer, totalmente sem o líquido, e vou colocar aqui. E vou adicionar sal, pimenta do reino. E para a gente começar a construir mais complexidade de sabor, tomilho. Eu prefiro usar o tomilho fresco, acho que vai trazer mais sabor que o seco, mas se tu quiser utilizar outro tempero também, orégano, manjericão, super vale. E é só bater. O creme tá lindo, com uma consistência maravilhosa. Vou deixar aqui de ladinho pra gente seguir. E vamos seguir para a próxima etapa, que é fazer o frango. A gente vai precisar de uma frigideira para refogar a cebola e o alho até eles ficarem bem douradinhos. Antes de colocar a cebola na frigideira, eu queria dar uma dica para vocês. O frango que eu tenho aqui já está desfiado, mas se tu nunca desfiou ou quer saber um jeito prático de fazer, eu vou te ensinar. Dá para colocar os peitos de frango dentro de uma panela, encher com caldo de vegetais ou caldo de frango, até mais ou menos uns 2 dedos acima, tem que cobrir totalmente mesmo o peito de frango. Coloca sal, pimenta, liga o fogo, fogo médio, deixa ferver por uns 10 minutos com a tampa fechada e depois desliga o fogo. Por 10 minutos tu vai deixar o frango descansando dentro desse caldo. Ele vai absorver um pouco disso e vai ficar muito mais suculento. Se a gente tirar logo o frango da panela, logo depois que passar esses 10 minutos, ele não vai absorver tanto esse líquido, porque quando a carne é esquentada, ela tensiona e expele os sucos. Quando ela relaxa, ela reabsorve. Então deixa esses 10 minutinhos que faz diferença. Tira da panela, coloca em cima de uma tábua para descansar. Depois que ele estiver mais frio, só desfiar com um garfinho e tudo certo. Então, vou voltar para a cebola, tá? Aqui eu tenho 2 cebolas picadas. Eu gosto de colocar bastante cebola nesse fricassê. Pode ser generoso aqui no azeite de oliva. E vamos cozinhar essa cebola até ela ficar douradinha. Sente o bronzeado dessa cebola. Tá pronta? Vamos pro alho. Refoga até tu sentir o aroma subir, viu? Pra não queimar. E já fica de olho no frango, pra ele entrar logo em seguida. Pronto. Franguinho.
aquela meia lata de milho que a gente não usou no creme, a gente coloca agora. Mostarda, para dar uma acidez. Extrato de tomate. E vamos adicionar o creme de milho. Ó, o meu molho reduziu, tá na consistência ideal. Mas se o teu tiver um pouco mais líquido, deixa reduzir um pouquinho mais, porque a gente gosta de mais cremosidade no fricassê. Eu vou finalizar com sal, cebolinha e salsinha. Agora eu vou dispor numa assadeira, vou cobrir com queijo parmesão, levar para o forno até gratinar o queijo e ficar bem dourado. E vamos pro forno. Tá pronta a receita de fricassê de frango. Quer dizer, quase. Eu vou só finalizar com batata palha antes. E aí sim tá oficialmente pronta. Eu vou cobrir toda a receita com batata palha, porque na minha casa isso aqui dura no máximo um dia. Mas se tu quiser comer isso aqui depois, eu recomendo colocar batata palha só na hora de servir, porque assim ela não fica mole e ela fica bem crocante. Viu só? Mais rápido que um processo de adoção. E falando nisso, muita gente me pergunta no Instagram quanto tempo levou para o nosso processo de adoção acontecer. Olha, eu não posso dizer exatamente que foi o tempo de entregar os documentos, entrar na fila e finalizar, porque isso é uma conversa que eu tenho há anos com o Léo. Então, começou sempre como uma brincadeira, assim, quantos filhos a gente gostaria de ter, que nome que a gente daria, e a gente fazia a lista no celular desses nomes e ficava imaginando, assim, uma rotina de família com criança. Só que chegou um momento da nossa vida que a gente não queria mais sonhar, a gente queria ter os filhos de verdade, a gente queria ser pais de verdade. Então, a gente entrou com um processo de adoção. Depois de entregar os documentos, foi mais ou menos uns 9 meses até isso acontecer. Mas esse tempo varia, porque depende muito de quanto tempo tu leva para entregar a documentação, o agendamento das entrevistas com psicólogo, com assistente social, visita de assistente social na tua casa também. No fim, a coisa que mais impacta no tempo é o perfil de criança que tu quer adotar. A maioria das pessoas preferem adotar crianças mais novas, então de 0 a 3 anos, mas durante o processo de adoção a gente foi mudando a nossa mente. A gente viu que, inicialmente, a gente queria crianças de até 3 anos, a gente queria sempre 2 meninos, mas depois de ver que tinha muitas crianças mais velhas que continuavam no abrigo e que tinham dificuldades de ser adotadas por serem mais velhas, a gente repensou, putz, então a gente aumentar esse limite. E aí a gente realmente mudou de ideia. A gente quis crianças de até 6 anos. E chegaram 2 meninos, um de 5 e um de 6. Hoje eles estão com 8 e 9 anos, estão com a gente há 3 anos já. Mas assim, antes de fazer o processo de adoção, tem algumas perguntas que são muito importantes de serem feitas, que é uma conversa em casal assim que vale a pena fazer. Então, a gente se perguntou, tá tudo ok com as nossas finanças? A gente ganha dinheiro suficiente para matricular a criança na escola, levar para o médico, pagar as nossas contas? Tá tudo bem no nosso trabalho? A gente está estável? A gente vai continuar trabalhando, vai continuar tendo renda? Tá tudo bem com a nossa casa? A nossa casa é adequada para receber criança? Tem um quarto para eles? E por fim, se estava tudo bem com o nosso relacionamento. É importante que os pais estejam de acordo com essa ideia, para não ser a ideia de uma pessoa só, porque é bastante trabalho cuidar de criança. Então, depois que a gente viu que todas essas respostas eram positivas,
aí a gente entrou com o processo de adoção. Mas chega de conversa, eu tô morrendo de fome, vamos servir essa receita e experimentar para ver como ficou. Eu gosto de comer fricassê com arroz e uma saladinha. Olha, vale a pena fazer a receita desse jeito. É tão bom sentir a textura do milho, porque quando tu morde, ele explode na boca. O creme de leite traz um sabor muito gostoso. Esses temperos que a gente colocou trazem mais complexidade. E a crocância da batata palha vem só para ser a batata palha do fricassê. Não é a cereja do bolo, mas é a batata palha do fricassê. Coisa boa, gente. Façam em casa. Espero que vocês gostem. Eu já ensinei uma receita de fricassê de frango do meu jeitinho e agora eu vou ensinar a fazer um sanduíche de salada de frango super prático de fazer. Eu amo sanduíche de salada de frango. Sabe? Aquele com pão de forma, sem borda, com pepino, frango, tomate, alface, maionese. Olha que delícia! Hoje eu vou fazer uma releitura desse sanduíche, servido com ingredientes diferentes e numa baguete. Esse sanduíche era um dos meus favoritos quando eu era adolescente. E tem coisa que não muda, eu continuo amando essa receita. Mas tem coisa que muda, assim como eu mudei depois que eu virei pai. E eu vou ensinar essa receita porque eu quero que meus filhos se tornem crianças e adolescentes saudáveis. Vamos começar grelhando os nossos cubinhos de frango. E vou temperando com sal e pimenta. Todos os cubinhos de frango estão grelhados e eu vou reservar na geladeira para esfriar. E tem que ter um pouquinho de paciência para esfriar, né, gente? Porque se misturar isso aqui depois com a maionese, ela pode desandar. E antes eu estava falando para você sobre as transformações de ser pai, né? Paciência é uma coisa que a gente aprende na marra, não tem como lidar com criança sem paciência. Eu fui uma criança muito calma, muito tranquila, então eu tenho uma paciência bem grande para explicar as coisas com calma, repetir 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, porque eu quero que meus filhos aprendam. Eu percebo que no momento que a gente aumenta o tom de voz ou explica uma coisa rápido demais, a compreensão é diferente. Tem que ter calma e assim as coisas funcionam melhor, assim como nas receitas, né? Nessa maionese a gente vai usar iogurte natural, ele tem que estar bem gelado para chegar na consistência que a gente quer. Mostarda, sal e suco de meio limão. Aí depois que a gente começar a bater, vamos colocar o óleo aos pouquinhos até adquirir a consistência que a gente quer. Vou mostrar a consistência para vocês. Tá cremosa, não fica igual uma maionese de ovo, tá? Mas colocando na geladeira ela fica com a consistência um pouquinho mais firme. Vou levar para a geladeira enquanto eu pico a maçã.
Terminei de picar a maçã, vou colocar na mesma tigela do frango grelhado. Adiciono cebola roxa bem picadinha. Se tu acha que a acidez da cebola roxa vai ficar muito forte, dá pra deixar ela de molho na água gelada, sem pele, por uns 10 minutos, que vai dar uma diminuída. Talos de salsão e salsinha picada. Misturo bem. Ah, lembrei de uma coisa. A maçã nesse sanduíche pode ser um pouco polêmica, então se tu não quiser colocar, não precisa. Eu gosto de colocar para fazer jus ao nome natural. E vamos pegar a maionese da geladeira para adicionar aqui. Dá para aproveitar essa hora para corrigir o sal e a pimenta. E mistura bem. Eu não me aguento, vou experimentar antes. Tá no ponto. Vamos deixar isso aqui de ladinho e tostar nossa baguete na frigideira. Agora eu vou montar o sanduíche de salada de frango. Com uma face americana na base, para trazer uma crocância. Vamos experimentar. Isso aqui tá super refrescante, cheio de textura como eu gosto. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que façam em casa. Comentem o que vocês acharam, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Até mais!